ótica, vem pra cá. ETEC Fibra Ótica, seu provedor de internet. ETEC Fibra Ótica, a internet da nossa praia. Ultra velocidade e o melhor atendimento. ETEC Fibra Ótica, vem pra cá. ETEC Fibra Ótica, seu provedor de internet. É pioneiro em qualidade. Internet fibra ótica em cada canto da cidade. ETEC Fibra Ótica em Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande. Desde 1999 com você. Fala pessoal, fala Mongaguá, fala você ligado na Baixada Santista e de todo o Brasil e de quiçá do mundo, né? A gente tem inclusive pessoas em outros países aqui participando sempre aqui no canal Fala Mongaguá, aqui no canal Voltando à Base. É um prazer ter você aqui mais uma vez. E antes de qualquer coisa, quero pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e curtir também a nossa página aqui para que a gente possa ter mais participação aí nesse mercado tão competitivo da internet. E direto ao assunto, como eu sempre digo, né? O tema sempre é extraordinário e hoje não é nem o tema que é extraordinário, mas é o convidado. Hoje nós faremos algo diferente, tem um convidado extraordinário que está conosco hoje, eu vou apresentar para você. Então, já quero pedir para todo mundo já compartilhar esse link, convidar as pessoas para poder assistir junto com a gente. E a gente vai falar de assuntos aqui relevantes, assuntos do Reino de Deus. Vai ser muito importante, eu tenho certeza que vai ser uma experiência extraordinária estar com você hoje aqui e com esse convidado ilustre e tão especial, que é o Bispo Tardes. Bispo Tardes Elias, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme ter você aqui conosco, né? E fique à vontade aí para suas primeiras considerações no nosso programa. Bom, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, conhecer mais uma vez mais um estúdio de podcast, mais um irmão em Cristo, um pastor fazendo algo relevante aqui na internet, e é um prazer estar aqui com vocês, um prazer compartilhar hoje do lado de cá, né, sendo entrevistado aqui mais uma vez. Então, eu estou muito feliz, muito obrigado pelo convite, pastor. Eu que agradeço, né? Nós que agradecemos. Inclusive, para quem ainda por acaso não conheça, né, o Bispo Tardes, você quer falar um pouquinho do seu trabalho, da internet? Quer colocar para o pessoal? Acho que vai ficar legal. Posso falar? Bom, eu sou idealizador e apresentador do canal Teologar. O nosso canal essa semana atingiu 12 milhões de visualizações, 246 mil inscritos, mais ou menos isso. Nós temos um instituto de teologia, de cursos, através da internet. Nós temos um pouco mais de 5 mil alunos. Eu também sou pastor da igreja, uma igreja em Praia Grande, já há 13 anos. A nossa igreja tem um pouco mais de 700 membros, uma igreja saudável, bíblica, transparente. Então, temos servido a Deus presencialmente, na igreja, na missão, e virtualmente através da internet, através do canal Teologar. Então, o pessoal me conhece ou pela igreja, como pastor, ou pelo Teologar, pelo YouTube, como professor de teologia. Muito bom, né? Muito bom. Parabéns pelo trabalho, por toda a atividade, né, desenvolvida. Até a gente estava falando ali fora, né? Às vezes o pessoal pergunta assim, além de pastor, você trabalha? Como se ser pastor... Você faz alguma coisa? Você só é pastor ou você faz alguma coisa? Né? Exatamente. Então, assim, é bem, né, complicado a gente ouvir isso, né? É. Mas é muito bom, e é muito bom a gente estar junto, né? É muito bom a gente ter pessoas também ao nosso lado, né? Que tem uma visão também que vai um pouco além das paredes da igreja, né? Da eclésia, do ir para fora, né? De a gente sair de dentro do quadrado ali e não abrir mão também dele, né? Então, assim, são duas vias, né? Que a gente não fica preso ali dentro do ambiente em si, porém também não abre mão, né, de estar lá, de fazer aquilo que a gente aprende lá em Atos, né, a comunhão, o partir do pão, e estar junto lá na doutrina dos apóstolos, né? Exato. Então isso é super importante. É verdade. E, Bispo Tardes, nós estamos aí, né, hoje a gente vive um momento assim, talvez de grande expansão da igreja e tudo mais. Sim. E o que eu queria bater um papo hoje, né, obviamente, né, que abrange aí o cristianismo. E ao longo da história, né, a gente vai ver, olhando bem lá para trás, a gente vai ver a história do povo judeu. E a gente, não sei se a gente pode chamar de filosofia judaica, enfim, mas tinha um estilo de vida do povo judeu e tudo mais. A cultura judaica. A cultura judaica. E aí a gente tem o desenvolvimento, né, também, digo, isso no período antes de Cristo, né, a gente tem o desenvolvimento da filosofia.
E mais pontualmente, como a maioria das pessoas já ouviu falar de alguma forma de filosofia, principalmente em relação a Sócrates, né? O período. Platão, Aristóteles. Isso. E que são aí os mais comuns, vamos dizer assim, os mais conhecidos, né? Sim, Não somente eles, outros na filosofia antiga e tudo mais, mas a gente vê o desenvolvimento, né, do pensar, do saber, né, quando a filosofia começa a colocar as coisas nos seus lugares, né, o que que é biologia, o que é medicina, o que é, enfim, organizar as áreas do saber, e isso é fantástico e fascinante, e que, coincidentemente, né, vai num período justamente ali, naquele período intertestamentário, né? Então, assim, sim, mais ou menos 400, 500 anos ali antes de Cristo, né? sim, E tô aqui elaborando o cenário para a gente chegar na pergunta, certo. o pessoal também entender onde a gente vai chegar, que essa filosofia sendo desenvolvida, as pessoas falando e tal, sobre o conhecimento e tudo. Aí nós tivemos um período, né, de silêncio de Deus ou de profetas e tudo mais, até que essa filosofia, ela se encontra, né, com o cristianismo, né? Eu até coloquei aqui num dos programas que a gente fez aqui, falando sobre essa colisão, né, onde a filosofia colidiu ou se encontrou com o cristianismo, né? E é interessante, porque quando Cristo surge, então ele vem trazer respostas, né, ou novidades de vida, sobre a vida, sobre a eternidade, né, ou sobre a ressurreição, onde até Paulo é chamado lá de tagarela, lá em Atos, né, por conta de falar do Deus desconhecido, que supostamente também, talvez até mesmo Sócrates tenha feito lá este altar. E e aí, Cristo, obviamente, ali sendo um impacto sobre aquela filosofia grega ou greco-romana ali naquele momento, tendo aí, né, o apóstolo Paulo mais proeminentemente agindo neste cenário da Grécia, naquele evento de Atenas, e inclusive entrando naquele espaço de cultura, e aí começa a pergunta, né, já contextualizando, que quando o apóstolo Paulo chega no Areópago para poder falar sobre isso aos epicureus e os filósofos que estavam lá, né, que eram a nata da sociedade, ou do saber, ou do pensamento, ou da cultura, né, embora romana, mas greco-romana ali, Paulo ele vem e ele causa um impacto, né, naquele povo, naquele grupo, né, falando sobre Cristo e trazendo, olha, nós estamos falando não é de um Deus de religião, porque eu tô até vendo que vocês são religiosos e tudo mais, e não sei o que e tal, e tem até um altar aqui de vocês, que os próprios poetas de vocês, né, que criaram esse altar ao Deus desconhecido, e é desse Deus que eu tô falando. Então o que eu tô dizendo é que o apóstolo Paulo, ele vem e ele chega no centro, né, do pensamento, e ele traz Cristo de uma forma real, porque aquelas pessoas eram contemporâneas, né, a Cristo ali, e gera um impacto naquelas pessoas e no mundo também, né? Sendo o apóstolo dos gentios, então ele trabalhou todo esse impacto de quem era Cristo e utilizando inclusive citações de filósofos, né? Quando ele diz lá que nele vivemos, nos movemos e existimos, né? Que é uma citação também de um filósofo. Uns dizem que de Arato, 200 anos antes de Cristo, outros de 600 anos, enfim. De qualquer forma, o que Paulo está trazendo assim, olha, o que nós estamos falando aqui é do Cristo vivo, verdadeiro, real, Filho de Deus, né? Que fez milagres, como Paulo coloca lá em Atos 2, por exemplo, e que todo mundo viu. Então, quer dizer, o Cristo factível, real, né? Não é o Cristo da fé, não é o Cristo da religião, né? Como eu digo sempre aqui pra gente, no Brasil, né? As pessoas têm muito a questão de que a gente, de repente, desenvolve uma fé, né? Um sistema de fé porque a gente crê, porque a gente tem uma crença religiosa, né? Porém, a gente está falando de fatos, né? De fatos históricos. E aí, a pergunta é, o Paulo impactou essa sociedade, né, de uma forma que chegou aos nossos dias. Um discurso firme, um discurso cristocêntrico, um discurso ousado, um discurso desafiador para a época, inclusive, né, porque chegaram até a chamar Paulo de talvez desequilibrado lá, quando fala, pô, esse tagarela tá falando de quê aqui, né?
por conta que trazia assunto da ressurreição, um assunto inédito ainda para a humanidade. Então, assim, a gente teve no início esse impacto profundo que Paulo teve. Depois de Paulo, né, que eu digo aí que é o encontro da filosofia ou com a cultura do mundo com o cristianismo. Então, o cristianismo teve um peso muito forte, né? Primeiro por Cristo em si, né? Depois por Paulo sendo o apóstolo dos gentios. E aí a gente tem o discorrer da história, que vai falar, né, da influência da filosofia patrística, da influência da escolástica e tudo mais, já pautado ali em cima mais ou menos do cristianismo e tudo mais, e que pautou, na verdade, né, a vida da sociedade quase que mundial como ela é hoje. A pergunta né, não é uma pergunta, né, para a gente bater um papo sobre isso, é saber da sua opinião, as suas considerações, o que você entende, qual a sua percepção disso. Hoje, a gente ainda tem alguma ligação com essa igreja primitiva ou com esse discurso bíblico, cristocêntrico, audacioso, corajoso de Paulo? A gente ainda tem essa influência do cristianismo essencial, né? Fundamental, a ponto de a gente impactar a nossa sociedade hoje? A gente não tem. Como é que o senhor vê essa influência que o cristianismo tem ou deveria ter, e se ele tem ou não, né? O que o senhor pensa nisso nos dias atuais, como que isso está acontecendo, ou se não está, né? Não, está acontecendo. A igreja, ela é o maior impacto que existe na Terra. A igreja é uma voz imparável. Uma pequena aldeia de 12 pescadores ali, né? Depois Paulo, o apóstolo dos gentios, ele impactou o mundo inteiro. Então, a igreja é uma empresa de 2000 anos que não faliu e não vai falir, só cresce e só expande, né? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, nós temos um impacto através da igreja. Nós temos hoje uma igreja, como uma igreja primitiva, nós vamos dizer o seguinte, nós temos igrejas relevantes, bíblicas, que pregam um evangelho inegociável. Então, os valores da igreja primitiva permanecem ainda hoje. Quando a gente fala de uma igreja bíblica, de uma igreja honesta, de uma igreja, né, pautada nas escrituras. Então, nós temos, sim, igrejas que têm os valores da igreja primitiva. O que nós não temos mais é uma igreja como a igreja primitiva. Porque nós temos hoje uma igreja para hoje. Tem muita gente que pensa numa igreja do passado. E a gente está fazendo uma igreja para hoje. Então, uma igreja para hoje tem coisas que você pode negociar, tem coisas que você não pode negociar. Uma igreja para hoje, você pode negociar a cor da parede. Tem umas que gostam de preta, tem umas que gostam de branco, tem umas que gostam de cinza, a nossa é cinza. Tem umas que gostam de marrom, né? Então, tem coisas que você pode negociar numa igreja, uma música diferente, um instrumento sim, um instrumento não. Agora, tem coisas que você não pode negociar. E são essas coisas inegociáveis que ainda fazem da igreja a voz profética nessa geração. São os valores que são mantidos desde a igreja primitiva até hoje. Então, quando você fala de Atos 2, aí você falou da comunhão, do partir do pão, são valores de comunhão, da irmandade da igreja, né? Quando você vê em Atos 2 que eles tinham tudo em comum, então isso é uma comunidade da fé. Quando você vê que eles testemunhavam com poder a ressurreição do Senhor Jesus, então essa é a pregação do evangelho, que transforma pessoas, que transforma vidas. Então isso perdura ainda hoje. E, infelizmente, em algumas igrejas, né, pastor? Vamos ser sinceros com isso. Em algumas igrejas perdura a pregação do evangelho. Em outras igrejas, está entrando agora o churchismo, né? O churchismo que estão fazendo. Então, em algumas igrejas não permanece mais esses valores. Aí fica triste. Esse é o ponto. Porque é fantástico a sua colocação. E por que a gente está falando disso? Porque tem muita gente, inclusive que acompanha aqui o canal Voltando da Base, que às vezes imagina, eu já falei isso aqui outras vezes aqui, né? Que a gente, que eu digo a maioria dos cristãos, né, se tornaram cristãos por conta de religiosidade. Então, quer dizer, aprenderam que era bom ter uma fé, então, eu tenho uma fé porque é bom ter uma fé mesmo, ter uma religião mesmo, né? Então, a gente acaba tendo uma religião. Por outro lado também, a gente tem hoje, né, nos tempos atuais,
além das igrejas, né, do churchismo, né, que vejo que a gente coaduna no pensamento, inclusive, só pelo comentário aqui, a gente tem também uma parcela, né, assim, o objetivo não é falar de outras igrejas, mas a gente vê que em algum ponto, e acho que isso é legal para quem, principalmente para quem não é cristão, que assiste o canal, vai ver, né, isso em algum momento, ah, que assim, a impressão que se dá, pelo menos a que eu tenho quando passo na rua e converso com as pessoas, né? Outro dia até vi o reverendo Hernandes Dias Lopes comentando isso, vi que ele já foi lá no teu programa, né? Ele comentou uma vez, não lembro onde que eu vi, e ele falou o seguinte, ele falou assim, olha, antigamente, né, quando você dizia que era pastor, era muito especial, porque até no aeroporto as pessoas convidavam a gente para ir para a área VIP, né? Ele falou, hoje, quando você fala que é pastor, você quase que você, né, recebe ali uma conotação assim ruim. Então, não sei se você passa por isso, né, pelo fato de ser pastor. Então, a gente, quando fala que é pastor, logo há uma identificação, principalmente, obviamente, com os não crentes, mas não só com os não crentes, porque os crentes também, outro dia, um amigo, né, veio de São Paulo visitar a igreja, e quando a gente saiu da igreja, ele perguntou assim, bah, eu falei, vamos numa pizzaria aqui e tal, você vai me seguindo, né? E ele falou assim, qual que é o teu carro? Aquele ali, e apontou para o melhor carro, né? Então, assim, para eles, e não era o meu, obviamente, né? Mas estou dizendo, então, assim, tanto os não crentes quanto os crentes acabam hoje criando, assim, uma imagem do pastor, né? Fazendo um estereótipo ali, né? Também por conta da cultura religiosa que a gente vive no nosso momento, né? Então, a gente vê, quando olha um pouquinho para trás, né, 30 ou 40 anos, a cara da igreja, e aí eu não sei se essa igreja é a mesma igreja que a gente está falando, por isso que é importante a colocação que você pôs aqui, porque algumas igrejas, né, a gente percebe que ainda tem essa valorização, essa, vamos dizer, essa fidelidade, né, aos valores inegociáveis, né, e muitas não, né, hoje a gente vê, como é que eu vou dizer aqui, né? Uma coisa meio que se perdeu, né? Então, é que eu até comentei aqui outro dia que eu nem chamo, não sei se dá para chamar de igreja evangélica ou de igreja cristã, né? Eu particularmente chamo de evangeliquismo, que é um método, uma espécie de uma religião formada com base nos evangélicos ou no cristianismo e que meio que se perdeu da essência, né? Então, você vê Bíblia, né? Pouco você vê estrutura, enfim. E vai muito mais daquilo que o seu idealizador pensa em relação às coisas, né? E aí vai tocando a vida e traz uma identidade visual para a igreja de uma maneira, né, generalizada, que não é essa, né? A igreja de Cristo ou o cristianismo. Então, assim, é importante a gente salientar isso que a gente está colocando. Por quê? Porque ainda tem igreja séria, né? A ideia de a gente trazer esse assunto é justamente trazer essa informação para as pessoas de modo geral, mas fundamentalmente para os não cristãos, de que a igreja de Cristo é essa que a gente está falando e não é essa que as pessoas estão vendo. Você concorda com isso, não? Concordo. A igreja de Jesus é uma igreja invisível, na Uhum. verdade. É composta de salvos nas mais diversas denominações. É bem verdade também, pastor, que nós temos igrejas diferentes para pessoas Sem diferentes. dúvida. Eu estava num encontro que aconteceu numa quinta-feira, não vou nem falar a cidade, senão vão descobrir qual é esse encontro, né? É, E tinha, perdão, fica à vontade. e tinha um irmão cantando. E ele estava adorando a Deus, perdão. Eu venho de uma maratona de pregações, né? E ele estava adorando a Deus com todo o coração, mas faltava um pouco de afinação, faltava um pouco de técnica. Ele estava tocando violão e cantando. Uma música ruim, para falar a verdade, bem ruim, bem ruim. E é um irmão em Cristo, um querido, lá adorando a Deus, né? E eu estava com alguns irmãos da nossa igreja, e eu disse para eles assim, olha, tá vendo aquele irmão ali? Ele é um adorador, né? Só que se ele estivesse na nossa igreja, ele jamais teria uma chance na nossa igreja. Por quê? Porque a nossa igreja é a melhor? Não, porque a nossa igreja é diferente em alguns aspectos. Por exemplo, para a pessoa fazer parte do grupo de louvor, além dela ter uma vida com Deus, ter comunhão com o Senhor, estar em comunhão com a igreja,
ela tem que participar de uma audição. Ela vai para uma audição, ela vai. Você quer cantar? Então cante, vamos ver se você tem afinação. Você quer tocar violão? Então vai lá, toca o violão. Eu quero ver se você tem condição de tocar o violão. E esse irmão não iria passar na audição da nossa igreja. E aí, o que nós iríamos falar para ele? Olha, irmão, você é um adorador, pode adorar a Deus com todo o seu coração, mas sem o microfone. Adore lá na cadeira. No microfone vai cantar quem tem uma afinação melhor. Na nossa igreja seria assim, mas lá não. Lá onde ele estava, ele era o músico que ia representar toda aquela igreja. Tinha umas 100 pessoas ali, entre pastores, líderes, e era ele que ia cantar, era ele que ia adorar, era ele. Aquela igreja deu para ele a oportunidade. Então, eu mostrei pro meu pessoal, tá vendo? Olha, Deus faz igrejas diferentes para pessoas diferentes. Para atingir o número de pessoas tão diferentes que nós temos hoje, é necessário um número gigante diferente de igrejas. Porém, a diferença da igreja é o que eu falei, na parte secundária, não pode ser na parte principal, essencial, primordial, inegociável do cristianismo e do evangelho. E aí vem as separações das igrejas. Tem gente que acha que placa de igreja é coisa ruim. Eu acho que é coisa boa. Porque pelo menos não me rotulam como outros. Então, infelizmente, o que muitas pessoas veem, os não crentes e os crentes, é a igreja que está na mídia. E nem sempre a igreja que está na mídia representa a igreja de Jesus. Nem sempre os pastores que saem na mídia, que geralmente são porque estão lá por causa de escândalos, não são esses a maioria. Então, o pastor que é o escândalo da igreja está em mídia, está em alta, e é aquele que representa a igreja, só que na verdade não é. Então todo pastor é ladrão, todo pastor é abusador, não é. Eu conheço muitos pastores e a maioria dos pastores, colegas de ministério, são homens sérios, pessoas que têm família, ralam para trabalhar e misturar a igreja com o trabalho, né? Esta é a verdadeira igreja de Jesus, nem sempre é aquela que aparece na mídia, né? Então tem essa diferença aí. Exatamente. Outra vez, uma abordagem profunda e também que a gente acho que tá afinado nisso, porque eu costumo, inclusive, para representar isso de uma maneira mais, enfim, que eu digo o seguinte, que Deus tem um Moisés para cada povo, né? Então, que é exatamente isso. Então, assim, realmente tem pessoas que às vezes não adianta, né? São estilos diferentes, possibilidades diferentes, mundos diferentes, né? E obviamente a concepção de trabalho, tudo, e exatamente isso ocorre, né? E é normal e é natural acontecer, né? Então, assim, a gente não, assim como você colocou, né? A gente não invalida ou menospreza esse trabalho desse irmão que você citou, por exemplo, né? Que estava lá dando o melhor e que nem também você colocou aqui que esse pastor que ele não tem nem a separar, é tudo, é a vida, é o ministério, é a família, né, aquele negócio, é aquela correria, né, a nossa correria, né, do dia a dia, para gravar, para fazer programa, né, e enfim. E aí era isso que eu esperava chegar, né, quando eu comecei a falar aqui de outras igrejas. Por quê? Porque para justamente a gente separar, e é interessante até a colocação que você fez em relação a considerar que é positivo, né, ter a placa da igreja, justamente para ter essa diferença, porque o que eu acho que às vezes falta para as pessoas entenderem é exatamente isso. A igreja de Cristo, ela é invisível, é a igreja dos salvos, né? Então, assim, são os salvos que congregam. Agora, a gente tem uma gama enorme de pessoas que estão em nome de Cristo, como acontecia nos tempos de Paulo e desde sempre ocorreram, né? Agora, nem aquele ditado, né, que à noite todo gato é pardo, como tem um ditado mais ou menos assim. E não é, né? Então, assim, dentro do cristianismo hoje, tem bastante gente séria, tem bastante homem comprometido com a verdade, comprometido com as escrituras, comprometido com honestidade, comprometido com valores, com princípios, né? Então, assim, é importante a gente salientar isso aqui. E, de fato, né, os que vão à mídia, né, quem que a mídia conhece, né? Então, isso que a gente ia falar aqui,
que as pessoas que não têm muito contato com essa igreja invisível, né, e aí não conseguem fazer a distinção de uma igreja e tudo mais, acha que, tipo, tu diz que é crente, então tá todo mundo dentro do mesmo balaio, né? Do mesmo saco. E não funciona assim. Porque, de fato, a mídia acaba indo em cima, dando mais visibilidade para quem, né, tá grande. Até hoje eu conversava de manhã com um rapaz e ele dizia: o pessoal que fica famoso, as pessoas vão para essas igrejas porque acreditam nos pastores. Talvez não, porque acreditam às vezes no resultado, né? Muita gente vai à igreja até, né, hoje, acho que isso é meio que genérico também, acabam não necessariamente indo para conhecer Cristo, mas para obter algum resultado. Então você Sim. tem as grandes igrejas com seus enormes templos, e se você prestar atenção, eu vejo até hoje, tem testemunhos de pessoas quando eu tinha 20 anos de idade, o mesmo testemunho. Então você tem uma igreja hoje, moderna, grande, vamos falar nome aqui, né? Mas a igreja que está no mundo inteiro aí, de evangélicos, que eu vejo testemunhos passando hoje na TV, aqueles testemunhos que a gente está acostumado, né? Sim. Eu era pobre, agora tenho 3 carros, 3 casas, 2 iates, um prédio e tal. E é o mesmo testemunho de hoje, né? Mas isso não representa, é isso que a gente está tentando deixar claro aqui, né? Aproveitando esse Cristão. gancho, o testemunho bíblico é o contrário. O testemunho que você está falando na verdade, são provas sociais. Isso. Quem gosta de marketing digital sabe o que eu estou falando. Então, assim, você quer vender um produto, você tem que mostrar que aquele produto funciona. Você quer vender uma cápsula, um encapsulado de emagrecimento, então você pega uma pessoa que era gorda e ela se tornou magra e ela vai contar: olha, desde que eu comecei a tomar essa cápsula, eu emagreci 20 quilos. E aí, então você fala: opa, então eu vou comprar também. Então a pessoa chega, pega o microfone: ó, eu era pobre, morava num casebre. Desde que eu comecei a frequentar essa igreja, agora eu moro numa mansão. Então a pessoa fala: pô, peraí, vou experimentar essa cápsula também. Quero saber como é que eu faço para participar disso, né? Só que o testemunho bíblico é o contrário. O testemunho bíblico é assim: eu tinha 2 casas e agora tenho uma só. Por quê? Porque eu doei a minha. Eu tinha 5 carros, mas agora eu tô de ônibus. Por quê? Não porque Deus me empobreceu, mas porque eu decidi ter uma vida mais simples, porque agora a razão da minha vida não é mais o dinheiro, mas é o Senhor. Eu encontrei a razão da minha vida. A prosperidade bíblica não é fazer você ganhar mais, mas talvez viver com menos, administrar melhor, desapegar do dinheiro. Talvez essa seja a maior prosperidade bíblica que é ensinada através das Escrituras. Então, há uma diferença, e essas igrejas são as igrejas chamadas teologia da prosperidade, que usam Deus ao invés de serem usados por Deus. E há uma diferença grande, porque há pessoas que querem usar Deus como um meio. Deus não acaba sendo o fim de todas as coisas. Então, Deus é o meio para eu alcançar o que eu quero. O que eu quero? Dinheiro. Então, na verdade, quem prega o evangelho quer dinheiro para servir a Deus, quer recursos, mas o fim é o Senhor, a missão, a obra, as pessoas, a ajuda mútua e até uma vida boa. Não tem nada de mal com isso, uma vida boa. Mas o fim não é esse. O fim não é a felicidade egoísta. O fim é agradarmos a Deus. Então essa é a diferença da teologia da prosperidade, dessas igrejas que estão usando Deus em vez de serem usados por Ele. Perfeito. Acho que isso acaba aí caminhando para um momento onde a gente consegue fazer, na verdade, esse paralelo, né? Dessa igreja primitiva, onde conserva os valores, e a igreja que hoje, né, ainda conserva também esses valores, com essa igreja, que é o que eu particularmente, né, chamo de evangeliquista, uma igreja evangeliquista, que faz exatamente isso que você comentou agora, né? Que acaba aí utilizando-se, né, de Deus. Sempre as pessoas me perguntam, né? Assim, mas você tem salário, você ganha, você não ganha, o pastor ganha e tal. O pastor fica rico, né? Sempre tem essa colocação. E é por conta disso que você falou agora, né? As pessoas, eles perderam a essência, né? O objetivo, né? Eu falei, muitos lugares não vai pregar o livro de Atos porque o Paulo, no final da vida, estava preso, pagando o aluguel da casa, né? Para ficar preso em prisão domiciliar. Era um fracasso. Não, era uma... Era um fracasso, Paulo. Né? Tô Devolveu, né? Eu fiz fora do ar, né? Tu fez a mim. Não, é assim, então para o mundo, Paulo, Jesus é um fracasso. Exato. Para o mundo, Jesus é um fracasso. Para muitas igrejas, Jesus é um fracasso.
Até o cara é pobre, morreu numa cruz, não tem mulher, não tem nada, não tem prosperidade, anda no Exatamente. jumento, pega o salão emprestado, né? Então não Exatamente. tem nem pão. Esse cara Exatamente. é um fracasso para muitas igrejas. Exatamente, mas eu até comento às vezes com a minha esposa, eu falo assim, se Paulo tivesse vivo andando hoje, o Cristo, ele não pregava em muitas das nossas igrejas. Ele não pregava, concorda comigo? Não Concordo. pregava, né? Então assim, quando a gente fala, olha, Paulo, embora a gente tenha muitas igrejas fazendo campanha das casas, pra você ter casa, ter isso, ter aquilo e tal, assim, ó, mas Paulo, quando estava preso, era prisão domiciliar, pagava aluguel e era ajudado pelas pessoas. Né? Cara, esse cara não, isso não tem Deus, né? Então assim, aparece os amigos do Jó lá, né? E aí, enfim. Mas é isso, então é só um fracasso. Isso Foi só um trocadilho, é, desculpa. não, Eu não eu podia perder a eu lembrei piada aqui. eu lembrei de um amigo que tem nada a ver com a história aqui, mas você abriu essa porta aqui, e ele falava o seguinte pra mim, ele chegava todo dia na frente do meu escritório lá, que a gente dividia no mesmo conjunto comercial, ele chegava e dizia assim: "E aí, sucesso!" E era Ai, fantástico, vou dar um é. abraço pra ele, enfim. Mas é isso, Bispo Tales, acho que esse é o momento que a gente, tá fazendo aqui, né, para poder que nem eu falo, o nome do nosso programa é Voltando à Base. A ideia é essa, né, levar as pessoas a poder olhar, que existe uma base, nós estamos firmados numa base. Fazer o trocadilho, o nome da nossa igreja é Igreja Base em Cristo. Né, aproveitando aí. Mas é isso, é a gente, na verdade, ter uma base. Então, assim, o cristão, ele não tá aqui, ou pelo menos a maioria, o cristão que eu tô dizendo, esse cristão que a gente tá referenciando aqui, que é o cristão autêntico, o cristão baseado, né, literalmente aí nas escrituras, né, e é isso que a gente quer mostrar, e eu acho que é isso que a gente tá conseguindo hoje fazer aqui, né, a gente não fez a pauta, não colocou a pauta, então tá sendo espontâneo, o objetivo era esse, e aí a gente, né, entende que fica melhor ainda, né, porque a gente vê que o pensamento vai na mesma direção, né, e de alertar as pessoas, né, que assim, eu até costumo dizer que quando eu tinha uns 18 anos, eu já comentei isso aqui no programa também, o pessoal me colocou para fazer um programa de rádio, né, e a época, não faz tanto tempo assim, mas a época a gente falava assim, ó, vá a uma igreja mais próxima à sua casa, né, hoje não dá para dizer isso, né, Não dá. não dá, a gente hoje tem que dizer, né, vá a uma igreja mais próxima das escrituras, porque muitas se perderam. Você quer E não, comentar? se for preciso, atravesse a cidade. Isso. Vá para outra cidade, ande quilômetros para você frequentar uma igreja saudável, né? Nós temos na nossa igreja pessoas que são da Praia Grande, a igreja fica lá, a maioria é de lá. Aí nós começamos aqui em Mongaguá um trabalho há 4 anos ou 5 anos, o pessoal de Mongaguá vai me matar, né? Não sei se é 4 ou 5 anos. E começamos aqui com um pequeno grupo de pessoas que saíam daqui e iam para lá. Olha. Então começou muita gente aqui, vamos montar um pequeno grupo. Esse grupo começou a aumentar, se tornou 2 grupos. Se tornaram 2 grupos. Depois começaram a aumentar e se tornaram 3 grupos. Hoje temos uma igreja aqui em Olha que Mongaguá, benção. com umas 200 pessoas, mais ou menos. É uma igreja filha nossa. Mas nós temos pessoas de Cubatão, pessoas de São Vicente, pessoas do Guarujá, pessoas de São Bernardo do Campo. Olha. E nós temos um grupo de pessoas, aproximadamente umas 30 pessoas, que são de fora do estado ou de fora do país, que são acompanhadas na nossa igreja virtualmente. Nós temos pessoas na Inglaterra, na Itália, na Espanha, em Portugal, interior de São Paulo, Ribeirão Preto, Recife, Santa Catarina, Rio de Janeiro. Estou tentando lembrar alguns lugares assim, né? Por quê? São pessoas aqui do litoral que atravessam cidades para dizer assim, não, eu prefiro sair, pegar a balsa, atravessar a balsa lá do Guarujá, atravessar Santos, atravessar São Vicente e estar aqui na Praia Grande. Eu gasto dinheiro, eu gasto tempo, mas eu sei que eu sento, eu tenho irmãos reconhecíveis, eu tenho um pastor honesto, eu vou ouvir uma palavra cristocêntrica e eu vou sair daqui edificado. Então eu não me importo de sair de lá e vir para cá. Tem igreja boa lá? Deve ter, mas eu não encontrei. Então eu prefiro sair de lá e vir para cá. É o que as pessoas de lá fazem. Essas pessoas de fora do país, que nós temos lá, por exemplo, ou de fora do estado, algumas delas estão em cidades muito pequenas. E em cidades muito pequenas, pastor, nós temos assim, ó, tem uma Assembleia de Deus, uma Universal, uma Batista, às vezes. A Batista, às vezes, é uma igreja muito familiar, muito tradicional. A pessoa fala assim, olha, eu sou mais pentecostal, não quero estar lá. Vai na Assembleia de Deus, aí tem o contrário. Não, na verdade é que eu não sou tão pentecostal assim.
que eu acho que o que estão pregando lá não tem muito palavra, tem mais reteté e eu não quero ir. Aí não, aqui tem uma Universal. Uma Universal é teologia da prosperidade. Eu não quero estar na Universal. E a pessoa faz o quê quando ela está lá? Então ela começa a acompanhar pela internet. Nós temos muitas pessoas assim, muitas não, umas 30 pelo menos. É uma igreja também. Né? Então, Acaba sendo uma igreja. Acaba sendo uma igreja, né? Que vão para a internet. Hoje eu recebi um áudio hoje, de uma irmã. Eu acho que ela mora em Minas Gerais, tá até aqui, depois eu posso abrir. Ela mora em Minas Gerais e ela fala: olha, eu acompanho os cultos online. Ela é acompanhada virtualmente numa videoconferência que nós fazemos toda semana para essas pessoas, porque lá na cidade dela ela não encontrou uma igreja que ela pudesse frequentar, uma igreja saudável para isso. Então, completando o que você falou, procure uma igreja mais perto da sua Bíblia, né? E vai ser melhor para você. Com certeza. Parabéns aí pela iniciativa. Deixa eu só perguntar pro técnico. Diego, deu algum problema aí? Não, tá tudo bem. Aqui sumiu o sinal retorno aqui. sumiu aqui, o retorno. Nossa. Mas tudo bem. Tá tudo certo. Só pra gente não perder o fio da meada. Então, assim, é nisso também. Mais uma vez eu concordo. E a gente tava falando ali fora, né, de copiar ideias. Se você me permitir copiar essa ideia, é legal. Claro. Porque a gente tem algumas pessoas também que não são daqui, às vezes, né, tem essa inviabilidade aí geográfica, vamos dizer assim, de conseguir estar na igreja, né? Mas a gente tem também, você vê, a gente tá num bairro mais afastado um pouco do centro, né? E a gente tem também um grupo menor de pessoas, mas que também se deslocam lá e atravessam a cidade, sai lá do centro de São Vicente, vai lá para a área continental para estar na igreja lá. E porque entenderam isso. Então, assim, eu fico feliz e até você falou uma coisa também que eu costumo dizer, que o pessoal pergunta assim, mas não tem uma igreja boa? Não tem, a gente talvez não conheça, mas deve ter, né? Mas é isso, as pessoas às vezes elas não se identificam, né, com uma metodologia daquela igreja, né, ou dessa ou da outra, né? E às vezes não é nem a metodologia, às vezes é a palavra em si. E aí é óbvio, né? A gente sabe que é mais difícil, a gente sabe que é mais trabalhoso, mas você que está vendo esse programa hoje aqui, né? É que você faça isso, né? Receba aqui o conselho do Bispo Tales, receba o meu conselho, né? Não, a gente não pode mais ficar em qualquer igreja. É necessário que você participe, sim, de igreja, mas de uma igreja sadia, de uma igreja bíblica, né, de uma igreja que tenha comunhão, de uma igreja que eu costumo dizer lá na igreja, que é o seguinte, eu conheço o nome das pessoas, né? Então, assim, quando o cara falta, eu já sei imediatamente. Antes de começar o culto, a gente já sabe. Por quê? Porque a gente olha no olho, a gente conhece as pessoas, né? A gente sabe, tem a dona Zéza, que eu sempre falo para todo mundo, ela fica morrendo de vergonha. E eu falo para ela assim, dona Zéza, a senhora é a irmã mais cheirosa dessa igreja, né? E ela e o pessoal já criou aquele negócio, ela tá famosa, né? Enfim, mas é isso, é de você conhecer as pessoas, né? E hoje também, né? Não sei se você também compartilha dessa visão, é muito difícil hoje você ter nas igrejas grandes, principalmente porque você tem uma alta rotatividade de pessoas e de pastores também, né? Então você acaba não criando vínculo. Então, quer dizer, aquela questão pastoral mesmo acaba não existindo, né? É meio relativo isso. Por quê? A nossa igreja hoje tem quase 800 membros, né? Eu até os 400, 500, assim, eu conhecia. Já nem dá mais, né? Hoje já cumprimento pessoas na rua que eu sei que é da igreja, mas não sei mais o nome. Mas sabe que é. Às vezes tá na igreja, eu falo, opa, tem aquela pessoa ali, ela tá aqui já tem um tempão, eu esqueci o nome dela. Sim. Acontece Não, demais ocorre. isso. Demais. Tô na academia, tô no shopping. Não só porque Na me praia, conhecem, né? A na pessoa tá na praia, praia. você me viu lá. Então, mas aí o problema é assim, quando uma pessoa me reconhece, tudo bem, mas e quando eu não reconheço mais, né? Então já virou até uma brincadeira lá, já não sei mais quem é quem. A idade também vai chegando. A idade né, vai cara? chegando, o cabelo vai caindo, né? Ficando assim. Então, mas nós temos na igreja um método de acolhimento das pessoas da igreja. Então, nós temos uma jornada desde o visitante até o membro e o cuidado dele. Então, nós temos quase 800 pessoas que são cuidadas pelos pequenos grupos. Nós não somos uma igreja em células, nós somos uma igreja com células. Nós não trabalhamos com nenhum tipo de visão celular, M12, G12, nada disso. Ótimo. Mas nós trabalhamos com pequenos grupos, justamente para saber que a dona Zéza é a cheirosa da nossa Sim. igreja. Eu não sei, mas, por exemplo, hoje é aniversário de um rapaz chamado Rafael. Nós temos 60 músicos na igreja. Eu não ia lembrar que hoje é aniversário do Rafael, Possível. mas o pequeno grupo dele lembrou e colocou no grupo da igreja hoje. Parabéns, Rafael. Deus te abençoe. Então, é uma igreja bem cuidada. Nós vamos ter daqui a pouco 1.200, 1.500, 3.000 membros
e nós teremos essa igreja bem cuidada. Então, desde o começo, a pessoa chegou na igreja, ela foi visitar a igreja, ela sentou lá, assistiu o culto. Acabando o culto, ela é conduzida para trás da igreja para ganhar um presente da igreja. Legal. Então, ela já começa ali, ela já ganha uma lembrança da igreja. No dia seguinte, essa pessoa vai receber um vídeo meu. Todas as pessoas. Hoje eu gravei um vídeo, porque como eu preguei ontem, nós tivemos visitantes na igreja ontem. Os visitantes que foram na igreja ontem receberam um vídeo meu hoje, exclusivo para essas pessoas que eu gravei hoje de manhã. Então ela já é acompanhada logo que ela está no segundo dia que ela veio. Ela vai receber outro vídeo para convidar para ela vir para a ceia no mês que vem. Porque ceia agora é domingo, então no mês que vem ela vai ser convidada com mais um vídeo meu exclusivo para ela conhecer a nossa igreja na ceia. Na ceia, ela tem a oportunidade de expressar o desejo de ser membro da igreja. Então, essa pessoa, ela pode dizer assim, não, eu quero ser membro dessa igreja. Quando ela expressa esse desejo no dia da ceia, geralmente 20, 30 pessoas por mês, nós temos esse acréscimo na igreja, nós convidamos essa pessoa para um almoço de comunhão, um café da manhã e almoço de comunhão. Então, ela vem num café da manhã, ela passa por palestras e uma triagem de toda a igreja. E no final de toda essa triagem, de conhecer a história da igreja, a gente conhecer um pouco da história dela conhecer a estrutura da igreja, dela conhecer a doutrina da igreja, ela saber um pouquinho como é que funciona a nossa igreja, e ela quer fazer parte dessa igreja, então ela, ali mesmo naquele dia, já estará sendo acompanhada por um líder da nossa igreja, um líder maduro, que foi formado pela nossa igreja, que conhece a palavra, que conhece Cristo, que tem um encontro com o Senhor. Então, ela vai almoçar já com o líder dela, naquele dia. Dali, essa pessoa vai para todas as terças-feiras para um discipulado com aquele líder, por anos, 10, 8, 7, até ela se tornar um líder, e ela vai ser acompanhada por outro supervisor, e ela vai liderar outras pessoas. Então, não há, assim, tem os desgrudados da igreja, né? Aqueles que estão mais afastados. Existem aqueles que não quero, estou na igreja, mas não vou, não tal. Quer se Existe. envolver, né? Mas aí é por culpa deles. Sim. Eu acredito, pastor, que a melhor igreja que existe é a igreja com panelas. Tem gente que fala mal de panela. Uhum. Mas o que dá trabalho são os sem panelas. Você pode ver, quem tem panela não dá trabalho. Porque ele tem a panelinha dele lá, a tribo dele, dos músicos, dos nerds, dos surfistas, do artesanato, da veiarada, né? Daqueles dos estudiosos. Sim. Então, e aí essas pessoas têm a sua tribo, têm o seu grupo, têm a sua família ali. Então, ela chega na igreja, pode ter 5.000 pessoas. Eu não vou saber o nome da Dona Maria ali, mas o pequeno grupo fala, ô, Dona Maria, senta aqui com a gente. Essa é uma igreja que nós estamos montando já há 13 anos. Glória a Deus por isso, né? Mas acontece, é o que eu tô te falando, né? Assim, não, eu acho que nesse caso, fazendo só um comparativo com o que eu estava dizendo, assim, vocês têm essa comunhão. Então, embora você talvez não tenha pelo grande número de pessoas hoje que frequenta, é óbvio, né? Não vai dar para reconhecer todo mundo, mas tem um trabalho, estão lá, sabe? Então, assim, estão sendo trabalhadas, cuidadas, né? Então, discipuladas, treinadas. Então, assim, isso é fantástico. Então, não que necessariamente você vai ter, mas o que eu tô dizendo dessas outras igrejas aí, assim, é a rotatividade até dos membros em si, né? Que eu tô dizendo que acabam não tendo esse trabalho que mesmo de uma igreja já maior, porque né? são modelos diferentes, Isso. porque são frequentadores. Isso, é isso que eu tô dizendo. Vão lá buscar um milagre. Isso, exatamente. Não vão lá para ter Isso. comunhão com os irmãos, para conhecer a necessidade do irmão do lado. Isso, perfeito. Não, isso aí. eles querem saber se vai receber o milagre ou não. Se vai- Não quero nem saber teu nome, porque você nem fala comigo. Não quero saber se você tá bem ou não. Eu vim aqui buscar Deus, eu vim aqui buscar meu milagre urgente. Ainda. Exatamente. E é isso. Então, é diferente, modelos diferentes de igreja. Isso e é isso que eu quero também aqui destacar hoje, né? De que, por incrível que pareça, né? Você que tá talvez vendo a gente hoje aqui, talvez tá chegando aqui de paraquedas no canal, nunca viu, né? Mas o que esses caras estão falando aí, né? Então, assim, você tem, né, o Bispo Tars, tem eu, aqui a gente tá falando, pastores de igreja, né? Que estão envolvidos lá e fazem um trabalho extra, espaço físico de igreja.
mas que está aconselhando você, mostrando para você que tem jeito, que a coisa, né, ela é mais profunda do que o que a gente acha, ela não é essa superficialidade, né, de prosperidade que a gente vê por aí, né, a coisa ela tá mais, a igreja de Cristo, né, a igreja literal do Senhor Jesus, a igreja dos salvos, ela existe, ela continua caminhando e vai com certeza até o final, né. Bom, que eu ia comentar também aqui, acho que a gente já até falou, né? Porque assim, um outro ponto, como é que tá teu horário aí, né? Não, tudo bem, tá- tô aqui à disposição, por enquanto à disposição. Não, só mais um ponto Fica à aqui que eu acho vontade. legal a gente colocar, que assim, ainda um pouco dentro dessa visão, né, das pessoas virem buscar, talvez, né, não foi culpa nossa ou nossa não, nossa deles talvez, né? Porque hoje a impressão que eu tenho é que a maioria das pessoas, a maioria, não estou generalizando, né? Mas muita gente que se achega à igreja, por isso que eu estava falando do impacto que Paulo criou, ou a igreja primitiva fez e influencia a sociedade. Se a gente ainda está influenciando essa sociedade, né? Nem a gente teve no Café de Pastores, você falou uma palavra assim, é a primeira vez que a gente se viu, e você já falou uma coisa que já impactou meu coração ali, que eu guardei. A gente aquisitou um terreno, não é isso? E Sim. vai construir uma igreja de relevância. E eu falei, olha só que interessante, né? Eh, e aquilo soou muito bem aos meus ouvidos, no sentido de, obviamente, perceber o local, a pessoa, a situação, o todo, né? De que não era uma autoridade, como a gente vê hoje, né? Na internet. Hoje você é uma autoridade porque você tem determinado número de seguidores. Eu até, particularmente, eu não gosto nem de usar a palavra autoridade, porque eu acho que é muito mais visibilidade que autoridade. Digo isso porque não é o seu caso, mas muita gente hoje que não tem o mínimo autoridade de nada, não tem conteúdo nenhum, né? Tem visibilidade. Tem visibilidade. Então, mas enfim, a internet usa esse termo de autoridade. Mas aí a gente percebe que não é uma questão de ter uma igreja maior por ter mais autoridade, né? Mas sim relevância. Sim. E aí essa relevância é que eu acho que talvez a gente precisa resgatar de fato, que talvez nós tenhamos perdido por conta desse outro movimento que a gente está comentando aqui, de teologia da prosperidade e tudo mais. É. Então, por exemplo, os não crentes, muitas vezes, né, até a gente teve a pandemia, por exemplo, aí teve o Dória, não, as igrejas podem ficar abertas na pandemia, porque o pessoal da periferia tem a possibilidade de ter um afago na alma, no espírito. Né, eu tenho muitos colegas, por exemplo, que moram lá em Santos, ou que são daqui da Praia Grande, né, e tudo mais. Aí fala assim, não é bom, né, abrir uma igreja lá onde você tem igreja, porque aí o pessoal precisa, né? Aí você, pô, peraí, mas tu não precisa, né? É. Então, assim, pessoas não crentes, estou dizendo. Os Então, ricos precisam de Jesus da mesma forma que os pobres, né? isso. E os ricos são um povo não alcançado, viu, Marcos? Isso. Os pobres já estão mais do que evangelizados. E os ricos, nos grandes condomínios, nos Isso. grandes arranha-céus, são praticamente um povo inacessível, né? Como acessar um poderoso dos bancos? Como acessar um grande empresário? Como acessar, por exemplo, um ator global? Isso. Como é que você vai falar com uma pessoa famosa que tem seguranças e um condomínio? E como é que você acessa essa pessoa? Isso. Então, É exatamente isso que eu ia colocar aqui. E você já antecipou, mas é exatamente isso que o que eu digo é o seguinte, é que parece que a gente acabou formatando, e aí eu não sei se é a igreja, mas a metodologia ou esse evangeliquismo, onde a gente entende, ou as pessoas têm isso no subconsciente, de que supostamente a fé ou a religião, e aí eu, por tudo isso que estamos falando aqui, não considero que seja o cristianismo, porque o cristianismo ele deve alcançar a todos, né? Então, o que eu estou dizendo é que quando você fala de igreja ou de crente ou de evangélico, aí automaticamente, né, as pessoas. E aí a pergunta é: será que nós não estamos. Esse negócio não ficou estigmatizado de que o evangélico ou o crente é o cara necessitado, né? Será que o evangelho. E aí que eu digo que tem essa. Parece ter um distanciamento do cristianismo da igreja primitiva com o evangeliquismo até que a gente vive hoje. Não vou nem chamar do evangelho, porque o evangelho ainda é algo relevante, né, conteúdo de Cristo, mas a impressão que dá, e digo a impressão da rua, é de que a gente de fato, que está pastoreando, né, principalmente, a gente está fazendo
como é que eu vou dizer? Atendendo a uma carência dos necessitados. A impressão que a gente tem por conta de talvez uma relação que as pessoas façam com os milagres de Jesus, né? Então, assim, Jesus curava né, os moribundos da sua época. Então, Sim. as pessoas hoje menos qualificadas, ou menos intelectualizadas, né, ou, enfim, menos estudada, ou menos ou menor posicionada socialmente, economicamente, estão fadadas aí para a igreja. Então a igreja acaba se tornando subterfúgio né, daquelas pessoas dos mais necessitados, vamos dizer assim. E aí a reflexão aqui né, que você já até começou a fazê-la, de que a gente acabou estigmatizando de alguma forma, e aí quero que você coloque algo sobre isso, né? Se a gente está fazendo isso, se a gente fez isso, se a igreja fez isso, e a partir de quando? Porque eu digo assim, às vezes as pessoas olham lá alguma pregação ou até um programa e falam assim, eu já tive pastores, olha que incrível, Assembleia de Deus, de me chamarem no WhatsApp falando assim para mim, irmão, Cristo te chamou para pregar o evangelho, você está falando do programa, você está falando de filosofia? Né? Então, assim, aí você fala assim, pô, não é isso. Aí a impressão que dá é que, assim, então, o cara que ele é inteligente ou que ele é bem-sucedido, ele não tem espaço dentro do cristianismo. Né? Então, assim, você vê as cartas de Paulo, por exemplo, a gente vai falar de Romanos, né, que mudou a mentalidade de tantos pais da igreja, né, enfim, lá no passado e mais recente, e que é um divisor de água na vida do cristão. E aí a gente pergunta, né? Eu pergunto para as pessoas, né? Peraí, então Jesus veio só para os necessitados, para as pessoas menos favorecidas. Então quer dizer que Jesus não vai salvar o médico, o advogado, o delegado. Então quer dizer, Cristo não pode alcançar as pessoas. E aí cai por terra também aquele discurso, né? Que eu sempre digo, eu comento isso muito na igreja, que muitas igrejas têm até lá fora, né? Assim, um cartaz dizendo, ou rádio também, não sei qual a sua opinião sobre isso, mas as rádios evangélicas ou gospels ou evangeliquistas, criando o termo aqui, criando não, eu já falo disso há algum tempo, o apelo que se faz para que as pessoas estejam na igreja sempre é um desastre da vida cotidiana, né? Então sempre é um desemprego, uma doença, o divórcio, enfim, o filho nas drogas, né? Então assim, parece que Jesus veio só para sanar essas questões. E aí eu pergunto, né? Outro dia um colega, o Paulinho lá do Guarujá, falou assim, Marquinhos, eu não aguento mais ir para as igrejas, porque assim, ó, eu tô bem financeiramente, tô bem com a minha família, eu não quero mudar de emprego, eu tenho a minha empresa, tá tudo certo. E aí o que eu comento às vezes, né, mediante algumas ministrações que faço lá na igreja como é que você vai falar de Cristo para uma pessoa que está tudo bem? Se você chegar para ela e dizer assim, ela não tem problema de saúde, ela não tem problema financeiro, não tem problema econômico, ela não tem problema psicológico, ela não tem depressão, ela não tem nada, ela está super bem, está tudo bem com ela. Então como é que você vai levar Jesus para ela? Né? Então assim, a gente se perdeu? Acho que sim, a gente talvez tenha se perdido. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, né? Dentro dessa... Então, vamos lá. A pregação tá errada aí. Porque a pregação, ela tá muito triunfalista, né? Então Total. voltando, você tá desempregado, você tá doente, você tá não sei o quê, o senhor quer mudar a sua vida. Não, a pregação tá errada. A pregação é assim, ó, a vida cristã não te isenta de sofrimentos. A vida cristã não te isenta de percalços, de perder o emprego, porque a gente ora e a pessoa morre. Sim, Porque a gente ora e a porta não se abre. sim. Porque crente perde o emprego, perde família, fica doente, pega câncer, pega Covid, morre. Então, essa pregação triunfalista já está errada, né? A pregação é como você falou, como é que está hoje o famoso apelo, né? O que é o chamado para a pessoa conhecer Jesus. Sua vida está uma droga? Venha para Jesus que ele vai mudar a sua vida. E, na verdade, a pregação do evangelho é assim, ó, venha para o evangelho, venha para Jesus arrependido dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados. Aceite Jesus no teu coração. Esse aceitar Jesus, que as pessoas nem entendem mais, e ficou tão assim um jargão, a pessoa chega na praia, tá andando, fala assim, você aceita Jesus? A pessoa fala, aceito. O que ela tá dizendo que aceita? Aceito os milagres, aceito a mão, os benefícios, aceito a coroa que ele tem para me dar, eu aceito tudo, todas as coisas que ele tem para me oferecer, eu aceito Jesus. Não. Aceitar Jesus é aceitar Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Quer dizer, você aceita ele como teu pastor? Você aceita ele como Senhor da sua vida? É essa a pergunta para o chamado.
Não é você aceita Jesus e aceita os benefícios dele, mas você aceita se submeter a Jesus, você aceita Segui-lo, né? se render a Jesus, se humilhar a Jesus, apagar a sua vida, carregar a sua cruz, Isso. negar-se a si mesmo e segui-lo. É esse o chamado do evangelho. Então, Sim. primeiro que a pregação está errada, né? Agora, falando de relevância, voltando um pouquinho do que você estava falando aí. A questão dos ricos tem dois problemas. O problema da parte do rico, que se acha já abastado, Sim. a igreja de Laodiceia, do Apocalipse, eu sou rico, eu tenho tudo, tudo. eu não preciso de mais nada. Na verdade, você é pobre, cego, miserável e nu. Nu. Quer dizer, você está precisando de Jesus. Não entendeu né? nada, né? Você não entendeu nada. Então, aqueles que não querem, e a parte da missão, que não alcança essas pessoas. Porque na porta da nossa igreja, nas ruas, tem um mendigo lá. E toda hora os crentes saem da igreja, passam lá, posso orar com você? Exato. Você tem comida? Você conhece Jesus? Você quer uma Bíblia? Essa pessoa você tem acesso, você está do lado, o seu vizinho do lado, seu colega da escola, tal. Mas como chegar, como eu já falei, como chegar nesses grandes condomínios? Então tem que ter uma estratégia para essas pessoas também. Agora, relevância, né? A igreja relevante de Atos que você está falando não é uma igreja que arrecadava para ela, mas arrecadava para distribuir. Toda igreja arrecada recursos. A igreja de Atos também arrecadava. Eram colocados aos pés dos apóstolos, mas eles distribuíam a todos à medida que alguém tinha necessidade. Então não é uma igreja que ajunta um império pessoal, mas que quer ser relevante na vida das pessoas. Então, alguns exemplos. Na nossa igreja, por exemplo, nós temos um apoio ao autismo. Nós temos mais de 20 crianças e adolescentes que são autistas. Que em outra igreja, em muitas igrejas, é um transtorno. A gente não tem estrutura para receber essa criança aqui. Tudo bem. Então a gente começou a montar a estrutura. Não é fácil colocar uma pessoa lá. Hoje nós temos vários professores que estão lá dispostos com o coração a cuidar de uma criança com autismo. Tem os mais leves e tem os mais graves. Tem aquela criança que não para. Às vezes o pai tem que ficar junto e tal. Corre na igreja, né? Então, a mentalidade de alguns é assim, como é que eu vou perder o culto para ficar aqui com essas crianças? A mentalidade que a gente está criando de uma igreja relevante é assim, não, eu estou servindo ao Jesus com prazer, eu estou servindo a Jesus com todo o meu coração, eu estou prestando o meu culto aqui, servindo a essa criança, ensinando a palavra, cuidando dela, é o meu chamado ali, é o prazer de servir. Essa mentalidade de uma igreja relevante faz toda a diferença. Então, nós temos uma sala para autistas, nós temos um grupo que atende os autistas e uma sala de apoio caso precisa levar a criança para lá. Nós temos Libras nos cultos, então nós temos surdos que frequentam a igreja, sentam na primeira fileira e recebem a palavra por meio de Libras. Nós temos acesso dos cadeirantes, nós temos um grupo de cadeirantes, então nós preparamos fizemos essa semana, inclusive, pastor, um evento na igreja para 100 colaboradores da nossa igreja, um evento interno. O evento se chamava Acessibilidade em Ação, que foi um treinamento para treinar as pessoas da igreja como receber o autista, o cadeirante, o surdo, como receber alguém que tem algum PCD, porque esse é o verdadeiro termo inclusivo de uma igreja. Uma igreja inclusiva não é aquela que inclui o pecado, Então. né? Nem a homossexualidade. Sim. Uma igreja inclusiva é aquela que inclui o surdo, que inclui o cadeirante, que inclui o autista. Dei 3 exemplos Permite o aqui. acesso, né? Permite estar. Então, o quanto nós estamos sendo relevantes na vida deles. Só para finalizar aqui a minha Sim, fica à fala, vontade. tem uma irmã na igreja, não vou falar o nome dela aqui para não expô-la, mas uma irmã percebeu no pequeno grupo que ela não lia a Bíblia. Ela abria assim, mas não estava no livro certo. Vamos abrir Mateus? Ela abria, estava em Salmos. E a irmã percebeu, mas a irmã muito sábia não falou, tá errado aí, você tá em Salmos. E ela ficou quieta. Mas ela percebeu e aí no final ela perguntou, irmã fulana, quase que eu falo o nome dela aqui. Irmã fulana, a senhora sabe ler? Ela disse, não sei ler. E isso chegou até nós. Ela falou, poxa, a fulana não sabe ler. Essa líder falou. Uma pastora falou, não, peraí, eu acho que nós temos professoras na igreja que podem ensinar e alfabetizar.
Então, primeiro fizemos um recrutamento no grupo da igreja. Há algum irmão ou alguma irmã da igreja que se disponibilizaria a dar aula de alfabetização para adultos? E aí, prontamente, eu. Vamos fazer uma reunião com essas pessoas. Reunimos essas pessoas. Que dia você pode? Eu posso na quarta, tal hora. E você? Sexta, tal hora, tal. Tudo bem. Aí, outra mensagem de púlpito, pela internet e nos grupos da igreja. Há alguém que não é alfabetizado? Nós estamos alfabetizando pessoas gratuitamente. E aí, Maravilhoso. montamos uma sala de idosos. Aí não tinha Olha, só ela, já apareceu outras já apareceram pessoas. outras pessoas de fora da igreja. Olha aí. Então, o quanto a igreja está sendo relevante Sim. para o bairro. Eu falei que é a última, pastor Não, não fica à para de falar, vontade. né? É, Vamos lá. é. Uma pastora da nossa igreja estava tomando café. Ela me contou isso esses dias. E aí passou uma pessoa, pegou a comanda da mesa e falou assim: essa comanda é sua? Tomando café na padaria, né? Essa comanda é sua? Ela respondeu, ela olhou assim, não conhecia o rapaz, falou: é minha. Ele falou: então hoje eu vou pagar a sua conta. Ela: mas por quê você vai pagar a minha conta? Ele disse: porque você merece muito mais do que isso. Aí ela ficou: mas por que eu mereço muito mais do que isso? Ele disse assim: eu trabalho no correio. E o correio é colado com a nossa igreja. Colado. Sim. E ele disse assim: e todo dia dos pais, vocês lembram de nós e levam uma lembrança para nós. Lá eu sou um pai e eu recebo todo ano. Eu não recebo de ninguém. Mas há uma igreja aqui do meu lado. Eu não sou da igreja, eu não sou cristão, eu não sou nada. Mas a igreja vem aqui e me dá uma lembrancinha. Esse ano a gente deu um porta-retrato em MDF, escrito pai. Foi o que nós pudemos dar, né? E aí, e foi até engraçado assim, porque o correio, a gente ligou pro correio: quantos pais tem aí? A gente achou que ia ter 3, 4, né? Aí veio a notícia: 47. Aí, vamos contar o que tem aqui. Tinha 50 sobrando. Olha, Vamos levar lá. E aí levaram lá no correio. Então, o quanto uma igreja está sendo relevante para um carteiro, né? Para um funcionário do correio que está lá colado com a igreja, né? Então, é essa igreja relevante que nós queremos ser, Pastor Marcos. muito bom. Parabéns por isso, né? E é isso. Por isso que eu digo que aquilo me soou muito bem, porque deu para perceber isso, entende? Então, assim, e é legal você também explicar e deixar aqui também, se você quiser deixar o endereço da igreja para as pessoas poderem conhecer a tua igreja, Claro. fica à vontade. A gente já vai caminhando pro final aqui por conta do horário, porque senão depois a Sim. gente não vai caber lá no horário, né? É Esse verdade. programa a gente tá gravando aqui, né? A gente vai colocar ele, você vai estar assistindo na quarta-feira, então, mas a gente tem que estar meio aqui dentro do horário horário. aqui. Mas Então, nós temos passa o 3 endereço. igrejas. Nós temos 3 igrejas, uma aqui em Mongaguá. Agora o pessoal vai me matar, que eu não sei o endereço. Mas é no Vera Cruz, na Avenida Marginal ali do Vera Cruz. Acho que é Monteiro Lobato, eu não sei se é esse o endereço. Nós temos na Praia Grande, que é onde eu sou pastor, né? A Avenida Kennedy, 1073, na Guilhermina. E nós temos em São Paulo, na Vila Maria Baixa, Rua Dom Luiz Felipe de Orleans, número 326, na Vila Maria Baixa. Então são 3 endereços, cultos quinta e domingo. Quintas e domingo. Então você pode procurar, nos encontrar pela internet, Comunidade Apostólica Livre, ou CAL, né? CAL. Conhecida popularmente como CAL, né? CAL, Aqui na Praia Grande. Comunidade Apostólica Livre, CAL, C-A-L. Muito bom. Meus queridos, né, seguidores, você telespectador, você que assiste aqui o Voltando à Base, vamos caminhando aqui para as considerações finais. Eu, particularmente, Bispo Tales, eu gostei muito do programa, acho que foi muito produtivo, né? Acho que vai ser um conteúdo bastante importante para quem assistir esse programa. E quero agradecer mais uma vez, né, a sua paciência, o seu tempo, a sua disposição, porque a gente sabe que é difícil, né? A vida de pastor, olha, a vida de pastor não é fácil, né? Talvez, não estou falando daqueles lá, estou falando desses daqui, homens normais, pais de família, né? Que trabalham, enfim, né? E às vezes muito mais do que as pessoas que têm lá a sua rotina básica de trabalho. Então, eu agradeço muito, né, a sua presença aqui. E espero que nós possamos estar em outras oportunidades, né, juntos.
E quero dizer a você que se este conteúdo foi importante, se isso edificou a tua vida, se você aprendeu, se foi bom para você, quero convidar você a compartilhar, né, esse conteúdo. Compartilhe, né, aqui no canal Fala Mongaguá, no canal Voltando à Base, né, nas redes sociais. Você não passou suas redes sociais, quer passar suas redes sociais também? Redes sociais você pode procurar por Teologar. Teologar Oficial. No Instagram, no TikTok, no YouTube, no Facebook. Então é Teologar Oficial. Usamos mais o YouTube, né, e o Instagram. Então, YouTube e Instagram, Teologar Oficial. Muito legal. E só para pontuar também aqui, deixar bem registrado, que o Bispo Tales, ele tem cursos, né? Tem plataforma, Sim. na plataforma, não é isso? E curso de teologia. Então, você que é um líder, é pastor, ou você é irmão da sua igreja, mas quer se aprofundar um pouco mais naquilo que falamos hoje, em outros assuntos, né? Matérias mais técnicas da teologia, você quer aprender, de repente, hermenêutica, sei lá. Você quiser aprender a lidar com as escrituras ou como estudar as escrituras, né? Que eu acho que isso é importante também, né? A gente vê muita gente, eu tô caminhando pro final, é só essa, né? Estamos finalizando. Mas tem muita gente que às vezes chega e fala assim, eu aprendi isso aqui na internet, né? Tá, mas peraí, você ouviu de quem? Falou com quem? Quem Exato. que te ensinou? Então, olha, é muito importante, né? Além da teologia, eu sou formado em automação industrial, tem nada a ver com teologia. E a gente tem uma matéria lá, né, que é a metodologia do trabalho científico. Então, assim, para aprender, você precisa ter um método de aprendizado, né? Você precisa ter pessoas idôneas, pessoas que sabem o que estão dizendo, que usam as ferramentas corretas, né? Que possam te ensinar a pesquisar, né? Isso é importante. Então, a gente, como pastor, eu tenho certeza, ele não quer passar a visão dele das coisas, mas quer te ensinar, né, da maneira correta, a utilizar as ferramentas para que você possa aí aprofundar o teu relacionamento com Deus através das escrituras, né? Jesus, ele está descrito nas escrituras. Ele falou, olha, examine as escrituras, examinem, porque são elas que de mim testificam. Então, você fique aí à vontade para você pesquisar realmente, né, com mais profundidade aí toda a parte das redes sociais do Instituto Teologar, da página do Teologar, né? Eu tenho certeza que você vai aprender bastante lá, tá bom? E os seus programas também, né? Os vídeos que já tem lá no YouTube, não é isso? Né? Já tem um montão de seguidores lá, tem bastante gente já que está sendo abençoada lá pelo Bispo Tales, então seja você mais um também, né? Se inscreve lá no canal dele também, curte, compartilhe, isso é importante para quem trabalha com as mídias sociais, quem trabalha com internet, tá bom? E o senhor pode fazer as considerações finais aí para a gente finalizar? Claro, eu queria agradecer o convite, né? Quero que você seja um servo de Deus, sirva o Senhor com todo o teu coração, entregue a sua vida para Jesus, porque Ele quer mudar a sua vida, no sentido de te transformar numa nova criatura. Se arrependa dos seus pecados e sirva o Senhor com todo o teu coração. Muito obrigado pelo convite. Obrigado você. Então é isso, pessoal. Aqui a gente vai se despedindo. Fica aqui o gostinho de quero mais. Vamos tentar viabilizar isso. Então, um grande abraço a você. Que Deus abençoe, né? Procure uma igreja mais próxima da Bíblia. E se Jesus não voltar, na quarta-feira que vem estaremos aqui com mais um programa Voltando à Base, um tema extraordinário para abençoar a sua vida. Um grande abraço, fique com Deus e até mais.